Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estou feliz em estar de volta aqui mais uma vez para juntos iniciarmos aqui o terceiro trimestre da lição de adulto. Desta vez vamos estar estudando aqui o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O comentarista dessa revista é o pastor Cleiton, Ele é pastor auxiliar ali da igreja Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E é uma alegria muito grande a gente estar estudando essa lição, passarmos a estudar essa lição, esse conteúdo durante esse trimestre, que vem falar aqui sobre, a primeira aula vem falar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo, e tenho certeza absoluta que vai nos trazer muito conhecimento histórico da vida desses monarcas, da vida dos profetas Elias e Eliseu. Enfim, temos aqui diante de nós uma ferramenta bastante didática e tenho certeza que nós vamos estar aprendendo muito através do Antigo Testamento. E lembrando aos irmãos que têm nos acompanhado que ainda não são inscritos no canal, que, por gentileza, faça isso, inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não esqueça de deixar aquele like ou dislike, de repente, se você não gostar do conteúdo que temos postado, você pode deixar o dislike. Mas se está gostando, deixa o like e faça também a sua pergunta. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você acha que não foi bem explicada, até porque nós não temos muito tempo para discorrer toda a lição, nos aprofundar. Então a gente faz aqui apenas um resumo, mas você pode, com toda certeza, deixar aí o seu comentário e a gente vai estar respondendo em nome do Senhor Jesus. Como já falei, estamos aqui na lição de número 1, que traz por título a ascensão de Salomão e a construção do templo. Texto áureo. E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Então nós encontramos aqui já no texto áureo, aqui falando sobre a inauguração do templo, quando a casa de Deus ela é tomada por uma grande nuvem e a presença do Senhor se faz presente ali, de modo que os sacerdotes não conseguiam ministrar. Então nós vemos que Deus sempre primou pela obediência total daqueles que procuram estar com Ele. Deus exige santidade, Deus exige pureza, Deus exige fidelidade daqueles que se aproximam dEle. Então, Davi foi impedido de construir esse templo porque Davi era um homem de guerra. Automaticamente ele tinha as mãos manchadas de sangue. Foi um homem exímio na guerra. Foi um dos principais homens de Saul, na época que ele foi rei. E por fim tornou-se rei porque era um propósito, um plano de Deus na vida de Davi. E ele se tornou rei. E ele enfrentou muitas batalhas. Ele matou muitas pessoas. Então, quando Davi propôs no coração construir a casa para que abrigasse o nome de Deus, então Deus fala com ele, falou: não, você não vai construir porque você é um homem de guerra. Mas o teu filho que vai te suceder, ele vai construir. Então, diante dessa resposta de Deus, Davi começou a preparar todo o material necessário. Tudo o que era necessário, comprou lá o terreno, conforme vamos ver aqui na lição. Ele comprou o terreno de Araruna, mandou arrumar aquela terra, planear tudo, carpiu, planeou tudo, comprou todos os materiais, pedras, muito ouro, muita prata, tudo que ele precisava para poder construir aquele templo, ele deixou preparado para Salomão. Muita madeira, combinou com os reis para que fornecesse todo o material que era necessário para construir a casa aonde o nome do Senhor ia habitar. No entanto, quando Salomão assume o trono de Israel,
o Senhor aparece a ele em sonho e pergunta o que é que ele quer que Deus faça por ele, qual era a prioridade dele. E Salomão, ele demonstra ser uma pessoa sábia. Ele demonstra ser uma pessoa que tinha uma cabeça, né, no lugar. Ele poderia ter pedido riqueza, poder, poderia ter pedido a morte dos seus inimigos. Ele podia ter pedido um monte de coisa para Deus. E claro que Deus iria atender, porque Deus se colocou à disposição dele. Peça-me o que tu queres. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para que eu possa saber entrar e sair do meio desse tão grande povo. Segundo os historiadores, há uma pequena divergência, eu digo assim, né? Porque alguns acham que Salomão assumiu o reinado de Israel entre 18 e 20 anos. E há aqueles que dizem que ele tinha 21 anos. Porém, isso pouco importa. O importante é que ele era realmente uma pessoa nova, um jovem muito novo ainda, né? Em relação a outros reis que assumiram aí já com seus 30 e poucos anos. Então ele, diante desse pedido que ele faz a Deus, demonstra que ele já era uma pessoa sábia, que ele tinha sabedoria. E Deus ficou tão impressionado com esse pedido, porque ele não pediu nada mais, ele só pediu sabedoria, para que ele pudesse administrar aquele grande povo, que ele não fizesse feio diante daquele povo. E Deus diz assim: porque tu não me pediste riqueza, mas pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria como nunca houve antes de ti e jamais haverá depois de ti alguém tão sábio como você. E ainda, para completar essa dose, eu vou te dar riquezas e glória. Então Deus cumpriu. E Salomão foi muito bem, administrou com muita maestria, com muita sabedoria. Seu governo foi próspero, governou Israel por 40 anos, não teve nenhum tipo de aborrecimento. Mais uma coisa a gente precisa trazer em mente. Salomão, ele, depois de algum tempo, por conta dos conchavos políticos, e aí é o que eu acabei de grifar aqui, porque ele começou a esquecer de Deus, né? Não assim relativamente, né? Absolutamente, mas ele começa a se dedicar mais à política. Ele deixa, conforme alguns historiadores, ele deixa de confiar 100% em Deus, porque Deus prometeu de dar paz a ele em todo o seu tempo de governo. E aqui no texto que nós acabamos de mencionar, está dizendo assim: quanto a esta casa que tu edificas, vírgula, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Então aqui estava a promessa de Deus. Ele não precisava, em hipótese alguma, fazer tanta aliança política com reinos. Então chegou um ponto que ele saturou. Ele tinha 700 esposas. Inclusive uma delas era uma princesa, filha do faraó. E quando olhamos para a palavra de Deus, quando Deus tira o povo de Israel de lá do Egito, Deus diz que eles nunca mais voltariam ao Egito. E Salomão vai lá e se isso só não bastasse, ele passa a comercializar cavalos e carros fabricados pelo Egito e começa a vender para outros reinos. O fato é que ele chega a ter 700 esposas e 300 concubinas. Enquanto ele estava, cônscio das suas faculdades mentais, ele se manteve
na presença de Deus. Mas conforme os anos foram passando, a influência das esposas, das mulheres que ele possuía, trazendo consigo os seus costumes, a sua idolatria, isso foi afastando, ele foi fazendo concessão, conforme você vai ver na lição. Foi fazendo concessão, abriu um espaçozinho aqui, abriu outro espaço ali, fazia um adendo aqui, outro lá. E o resultado é que não demorou muito, ele estava nos altos queimando incenso aos deuses pagãos. Ele ficou completamente louco. E o seu reino não foi rasgado no seu período, mas na próxima lição nós vamos ver o que acontece. Então, diante do positivo e do negativo da vida de Salomão, nós entendemos que quando Deus nos faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Agora compete a nós, irmãos, estarmos firmados na promessa de Deus. Crer que o Senhor não é homem para que se arrependa. Para que Deus não é filho do homem para que venha mentir ou se arrepender daquilo que ele promete. Se Deus fez uma promessa que se ele andasse, conforme está escrito aqui, né, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, qual era a questão aqui? O que Deus faria se ele fizesse tudo aquilo que Deus estava colocando? O Senhor diz: confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi. O que foi que Deus falou a Davi? Que se Davi observasse os mandamentos do Senhor, andasse neles, guardasse a lei, fizesse o juízo, não faltaria sucessor a Davi no trono, e que esse reinado seria um reino permanente. Então, a mesma coisa o Senhor agora fala a Salomão. Se você fizer exatamente isso que eu estou te pedindo, né, você está fazendo um grande bem para a nação, você está construindo um templo para que o meu nome habite no meio de vós. Mas isso só não tem nenhuma importância se você não observar os juízos, os estatutos e guardares todos os meus mandamentos e andar neles. Mas se você fizer isto, conforme você propôs no coração, eu vou confirmar para contigo a minha palavra. Irmãos, o Senhor Deus não tem duas palavras, ele tem uma palavra. Se ele falou sim, é sim. Se ele falar não, é não. Agora, nós é que somos volúvel, nós mudamos. Nós procuramos sempre andar pela vista. Salomão, com certeza, segundo os historiadores, ele ficou com medo de ser atacado por algum rei inimigo. Então, para ele, o que valia era a boa amizade, a convivência com os reis, e para isso fazia aquela barganha, fazia aquela troca. Você me dá a sua filha, vamos nos aparentar, você me dá a sua filha, eu caso com ela, você vai ter esse ou aquele benefício, você vai me proporcionar isso ou aquilo outro. Então, ele se cercou disso. É errado? Diante da promessa de Deus, é errado, porque ele não deveria fazer, ele deveria, se ele quisesse, ele poderia continuar sozinho ali e ninguém ia se meter com ele ou tentar fazer guerra, e mesmo que se levantasse contra ele, Deus daria a ele a vitória. O importante é ele estar fazendo a vontade de Deus. E a derrota dele foi as 700 esposas e as 300 concubinas. Era uma despesa muito grande. Ele teve pratas, ouro, ele tinha uma riqueza incalculável. Foi o melhor período do povo de Israel na terra, porque eles viviam regaladamente, porque não tinha miséria, não tinha pobreza. Era um reino próspero. Mas no final veio a derrocada daquele rei. As mulheres levaram ele a praticar coisas que desagradam o Senhor. Oxalá, meus amados irmãos, que nós tenhamos cuidado com a nossa vida espiritual. Aquilo que Deus nos prometeu está decretado por Deus.
está carimbado e protocolado. Não muda jamais, porque Deus é fiel. No entanto, você pode retardar a bênção ou você pode perder a bênção quando você se desvia dos caminhos do Senhor e passa a andar por outros caminhos, fazendo aquilo que não é de agrado a Deus. Portanto, o resumo desta aula, diante de todo esse conteúdo, é esse, irmãos, que começou bem, mas terminou mal. O que importa para a igreja do Senhor, para mim e para você, é que nós continuemos bem e terminemos bem e no final possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aquilo que ele propôs, as suas prioridades foram colocadas em prática. Ele construiu o templo, ele inaugurou o templo, a glória de Deus se manifestou, foi uma coisa tremenda. Ele fez uma das melhores orações que alguém já realizou nessa terra, de agradecimento a Deus por tudo que Deus fez. Mas chegou um ponto da sua caminhada que ele prevaricou. E essa prevaricação trouxe sérias consequências, não para ele, porque depois da sua morte, conforme a próxima lição, houve a catástrofe com a divisão do reino. Portanto, meus irmãos, que Deus te abençoe e te guarde, e querendo Deus, estaremos de volta na próxima aula.